Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isto que poderia ser certamente um canal da Intercampos, mas não é o meu. Portanto, vamos analisar mais uma sondagem. Vocês sabem que isto em altura de eleições há sondagens praticamente todos os dias. É como os casos de corrupção no PS, são praticamente diários. Portanto, vamos analisar a sondagem mais recente que saiu, a de hoje, no caso, ou neste caso a de ontem ainda, porque saiu à noite, produzida pelo Isqueté e em parceria com a SIC e o Expresso. Já agora, para quem ainda não subscreve o canal, subscrevam o canal e metam like no vídeo e partilhem-no. Vamos então analisar a sondagem de hoje. A de ontem, para quem estiver curioso, está no meu primeiro canal, foi produzida pela Euronews e pelo Jornal I, portanto podem ir, onde o PS perdeu 16 pontos percentuais relativamente ao resultado de 2022. A sondagem de hoje, tecnicamente de ontem à noite / hoje, o PS volta à liderança, ok? Apesar de perder 12 pontos percentuais comparativamente ao que teve há 2 anos atrás com António Costa, continua com 30%. É importante perceber uma coisa, a SIC e o Expresso, em parceria com o Isqueté, fizeram duas sondagens diferentes em que questionavam às pessoas se, por um lado, preferiam Pedro Nuno Santos e outro fizeram uma sondagem com José Luís Carneiro, ou seja, ambas as sondagens foram com líderes diferentes e o resultado foi praticamente o mesmo. Ou seja, para o eleitor médio português é completamente indiferente votar no PS com Pedro Nuno Santos ou em José Luís Carneiro como secretário-geral do PS. Temos o PSD em segundo lugar e esta é normalmente a posição do PSD. É um bocado o hábito, não é? Porque em todas as sondagens, à exceção de duas, desde que o governo caiu, e eu diria que já saíram umas 10, se não estou em erro, das pelo menos publicadas aqui no canal e no segundo canal também, no primeiro no caso, o PSD esteve sempre em segundo lugar, à exceção de duas sondagens, e numa delas estava em primeiro lugar num empate técnico com o PS, onde tinha uma ligeira superioridade em termos percentuais. Um dado muito curioso é que o PSD, em qualquer sondagem que saiu após a admissão de António Costa, em nenhuma delas, se não estou em erro, conseguiu ter uma percentagem superior àquilo que Rui Rio teve em 2022. Quer isto dizer que, na melhor das hipóteses, no melhor dos casos possíveis, o PSD tem os mesmos votos que Rui Rio. No cenário mais normal, o PSD tem menos. Enfim, trágico. O Chega com 15%, devo dizer que é um resultado simpático, mais do que duplica as intenções de voto comparativamente a 2022. Agora é importante perceber aqui uma coisa. O Chega, na primeira sondagem que teve a seguir à admissão de António Costa, disparou para 18%. Porque esticando aquilo quase que chega a uma triplicação de pontos percentuais. Depois, nas sondagens a seguir, está com 17, 16. Nesta já está com 15. Portanto, as sondagens valem o que valem, mas é importante reter aqui uma coisa que, embora não seja propriamente nítido de uma forma tão aglomerada quanto isso, o Chega tem vindo a perder desde o grande acréscimo que teve a seguir à admissão de António Costa. O que é normal, dado toda a conjuntura política da demissão do ex-primeiro-ministro e também a questão do protesto que o Chega tem enquanto partido político. Embora, vamos ver como é que o Chega consegue capitalizar novamente para chegar a valores de 18, 19% nas sondagens, porque, a meu ver, é possível. Não obstante, a distância que o Chega tem neste momento para o segundo lugar é praticamente a mesma que o quarto lugar tem para o Chega. A Iniciativa Liberal está a 9 pontos do Chega, 9 pontos percentuais, e o Chega está a 10 do PSD. Ou seja, a Iniciativa Liberal para chegar ao pé do Chega é praticamente a mesma coisa que o Chega para chegar ao segundo lugar. Portanto, é execuível em ambos os casos, mais fácil para mim, a meu ver, o Chega chegar a segundo do que a IEL chegar a terceiro. Com o mesmo resultado quase que o Bloco de Esquerda, que a meu ver é um bocado estranho como é que não está a conseguir capitalizar eleitorado, e isto diz-nos uma coisa, que há muito eleitorado do Partido Socialista que está a sair não para a vertente mais à esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP, mas sim para o Chega. Porque em termos de migração eleitoral é o que se verifica em termos da repartição partidária. E depois entramos na liga dos últimos, CDU, PAN, LIVRE e CDS com 3, 2%, a CDU acabará por deixar de existir, e depois são as ramificações à esquerda de eleitorado mais especificado, em que o que acontece é a migração de eleitorado que deu a maioria absoluta ao PS para os partidos da restante esquerda. Isto em termos do número de deputados, o que nos diz é que basicamente o Partido Socialista continua a ser o partido com maior número de deputados na Assembleia, desta vez com 89 deputados, não obstante é uma grande perda comparativamente ao que tem agora, perde 30 deputados, perder 130 era bom, mas eles só têm 120, mas perdem 31 deputados e o PSD 70 deputados. Ora, mais uma vez, o PSD com um fracasso eleitoral enorme, porque na mesma altura em que o PS perde 30 deputados, o PSD perde 7, porque neste momento tem 77
perderia 7 na sondagem atual. Eu, se fosse a Luís Montenegro, enfim, repensaria um futuro em qualquer área, menos a liderança partidária do PSD. O Chega é o partido que inequivocamente mais cresce, quase que quadruplica a sua bancada parlamentar, e é interessante porque nas últimas sondagens todas o Chega estabiliza-se sempre entre os 40 a 50 deputados, depois variando com a questão do método D'Hondt e os círculos eleitorais, o que é perfeitamente normal, tendo a melhor chegada a 49 deputados e esta em 43. Portanto, a meu ver, o resultado expectável do Chega será entre 35 a 50 deputados na eleição de março de 2024. A Iniciativa Liberal, com 12 deputados, acho insuficiente. A Iniciativa Liberal, neste momento, tem 8 deputados, mas tivesse a Iniciativa Liberal um líder mais carismático, mais capaz na oratória e mais competente até intelectualmente, nomeadamente Bernardo Blanco, na minha opinião, apesar da idade, eu acho que não seria um problema no caso dele, conseguiria muito mais do que 12 deputados. Acho que a Iniciativa Liberal, na minha opinião pessoal, teria potencial ideológico e partidário para conseguir ambicionar cerca de 20 a 25 deputados, mas é apenas a minha opinião pessoal. O Bloco de Esquerda, com 7 deputados, não está a conseguir capitalizar a insatisfação que o eleitorado de centro-esquerda tem no PS neste momento, e poderia migrar para o Bloco de Esquerda e não está a conseguir fazê-lo. Mariana Mortágua é mais intelectual, sem dúvida, com mais capacidade cognitiva que a Catarina Martins, mas ao mesmo tempo nota-se alguma insuficiência. E depois aqui na Liga dos Últimos é um bocado irrelevante, até porque a esquerda nem sequer tem maioria, tem a CDU com 13, o LIVRE com 13, o PAN com 2 e o CDS volta a eleger. O que é interessante, porque desde que se fala mais da coligação pré-eleitoral CDS-PSD, o CDS tem elegido nas sondagens, o que significa que é mais benéfico para o CDS ir coligado do que propriamente separado. Indo para aqui para os governos possíveis, o que vemos em termos de coligação é que no Bloco Central temos PS e PSD com 159 deputados, significa que o Bloco Central, a partidocracia do controle a nível governamental deste mesmo Bloco Central não está a mudar assim tanto quanto isso. Volto a frisar que para se fazer revisões constitucionais são precisos 153 deputados e isto significa que não só o Bloco Central tem maioria absoluta, como também consegue fazer revisões constitucionais de uma forma facílima, sem depender do Chega, do PCP, do Bloco ou de qualquer outro partido e, portanto, será um entendimento fácil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer também que PS pode ter uma maioria relativa, não precisa de ter 115 deputados e precisa apenas, para continuar a governar em maioria relativa, de pedir ao PSD uma abstenção no Orçamento de Estado. Tão simples quanto isso. Portanto, nós podemos ter novamente o PS no governo com uma abstenção do PSD no Orçamento de Estado a manter Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro no governo. A direita é toda junta, e eu aqui incluo o PSD, Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega, embora só 2 partidos destes 4 é que sejam de direita, têm 126 deputados, portanto há uma ligeira maioria à direita em termos percentuais e também em termos de representação parlamentar, e depois temos o Chega e o PSD que agregados não têm maioria, têm apenas, como quem diz, 113 deputados, muito pela queda do PSD, porque, sejamos honestos, bastava ao PSD manter o mesmo número de deputados que tem atualmente, ou seja, 77, que o Chega, aumentando por 4 a sua bancada parlamentar atual, conseguiriam ter mais 7 deputados do que têm, fazendo 120 e adquirindo uma maioria absoluta em termos da aprovação do Orçamento de Estado. A esquerda, por si só, adquire 104 deputados, o que por um lado é bom, porque neste momento o Partido Socialista sozinho tem 120 deputados, a esquerda toda junta nesta sondagem tem apenas 104, ou seja, perde 16 comparativamente ao maior partido de esquerda apenas. Portanto, nem tudo está perdido. E por fim, uma coligação de centro, um bocadito à direita, com a inclusão do CDS, que é só um deputado, tem 83 deputados. E digo-vos uma coisa seria o Partido Socialista ganhar e o PSD ceder votando em termos de abstenção para o PS se manter no poder. Agora, eu não estou a ver o Partido Socialista a abster-se a uma coligação do PSD com a Iniciativa Liberal e o CDS para o PSD se manter como partido de governo. Não estou a ver. A esquerda não funciona assim, porque a esquerda, antes de ser ideológica, é uma ideia de poder, nomeadamente o PS. O PS não é um partido ideológico, é um partido de poder antes disso tudo. Quanto ao número de deputados, é curioso porque, em termos de voto útil, só há mesmo 2 partidos que elegem em todos os distritos, portanto, volto a frisar, para quem quer utilizar o voto útil em qualquer distrito do país, só há 2 partidos que o podem fazer. O PS e o Chega. O PSD não elege, por exemplo, no distrito de Porto Alegre, onde o PS elege em primeiro lugar e o Chega elege em segundo. Portanto, se o objetivo de vocês
ou o vosso objetivo é ou votar em voto útil, é mesmo Chega ou PS. A escolha está do lado do eleitor. Portanto, o PSD, embora seja voto útil em muito distrito, não é voto útil em todos. O que nós vemos normalmente é uma vitória confortável do PSD no norte do país, coisa que não acontece já até em algumas sondagens, onde o PS ganha, se não estou em erro aqui, exatamente em Viana do Castelo, ganha também em Braga, ganha no Porto, e só apenas ali nas zonas do Cavaquistão, em Vila Real, Bragança e etc., e também em Aveiro, é que o PSD consegue ter alguma relevância, porque no resto do país o que nós vemos é um domínio total do Partido Socialista e, em muitos distritos, o Chega já passa a ser a segunda força política à frente do PSD. Em termos de exemplo, se repararmos aqui, o Chega é a segunda força política. Até vamos fazer uma coisa mais interessante, que é ver os distritos onde o Chega é a segunda força política ou tem o mesmo número de deputados eleitos que o PSD, ou seja, poderá estar em terceiro, mas o número de deputados eleitos é o mesmo. Portanto, em Bragança, o Chega é como se fosse a segunda força política, à par do PSD. Na Guarda, o Chega é exatamente a mesma coisa. Em Castelo Branco, exatamente a mesma coisa. Em Porto Alegre, o Chega é a segunda força política. Em Évora, o Chega é a segunda força política. Em Santarém, o Chega é a segunda força política. Em Setúbal, o Chega é a segunda força política. Em Évora, exatamente a mesma coisa. Em Beja, elege o mesmo, é a segunda força política à frente do PSD, que nem sequer elege em Beja. E em Faro, é a segunda força política com mais deputados que o PSD. E a mesma coisa acontece em Setúbal. Portanto, são vários os distritos onde isto acontece e o panorama está efetivamente a mudar, mesmo nos maiores círculos eleitorais. No caso de Lisboa, o Chega, se não estou em erro, já vamos ver isso a seguir no gráfico, tem uma distância não muito grande para o PSD. Eu creio que o PSD em Lisboa elege 11 deputados, contém as bolinhas laranjas, e o Chega elege 8. Portanto, não é assim uma grande diferença. Na sondagem do Sol de ontem, o Chega elegia 10 deputados. Portanto, eu volto a frisar, eu se fosse Luís Montenegro começava a preocupar-me a sério com a minha continuidade laboral enquanto presidente do PSD. Portanto, de uma forma genérica, é isto que se tem. E o PSD e os pequenos partidos elegem apenas nos grandes círculos eleitorais, como é óbvio. Depois, aqui, em termos de especificidade, os deputados que o Chega elege por distrito, exatamente, Lisboa 8, Setúbal e Porto 4, Faro, Santarém, Braga elegem 3, nada de novo aqui o habitual, Viseu 2, Aveiro e Leiria 2 e todos os outros distritos elegem um deputado. Portanto, dentro do normal que têm sido as sondagens até agora. Portanto, meus caros amigos, está analisado a sondagem de hoje. Vocês sabem que eu faço isto, lanço no primeiro... Sigam-me aqui nas redes sociais já agora. Vocês sabem que eu faço sempre a análise das sondagens que saem, quer no primeiro, quer no segundo canal, porque é bom estarmos a par daquilo que se fala nos dias de hoje. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Subscrevam o canal, metam like, partilhem o vídeo e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.